Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Está fraco para a glória que está na Wadadec. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória ao Senhor por esta noite, por esta oportunidade, por estarmos na sua presença, sentindo a sua glória aqui neste lugar. Abra a sua Bíblia num texto para darmos início à mensagem dessa noite, que se encontra no livro dos Salmos 116, no verso de número 8. Salmos 16, verso de número 8. Eu louvo a Deus. Enquanto você abre, eu quero externar a minha gratidão ao presbítero Vitor Simões, juntamente com a sua família, por esta oportunidade. Deus seja louvado sobre a vida de vocês, pelo trabalho com a Wadadec, que tem sido muito bom, muito gratificante, e o Senhor tem sido louvado por este trabalho. Deus abençoe a Jane, Deus abençoe a Maria Fernanda, a todos vocês. Continuem nessa sincronia, neste trabalho tão abençoado, que não é só o Vitor que faz, né? Ele é abrilhantado por vocês, esse trabalho. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu louvo também, acompanhado da minha família, que está aqui presente, a mulher da minha mocidade, que está aqui, aquela quase coreana. Está quase coreana, ela é só Jesus. Mas está aqui meu filho Misael, Gustavo e Lorena. Minha família é do altar, minha família gerada para fazer a vontade de Deus. Tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Quantos permitem eu liberar tudo aqui nessa noite? Glória a Deus. Leia comigo 116, verso 8, numa só voz. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos pular para dois textos bíblicos. E eu quero ser bem enfático em controlar o meu emocional, para que eu possa entregar a palavra que Deus me entregou esta semana. E tudo vem casando, os adolescentes falando sobre a batalha, a Jane falando sobre a batalha, e durante esta semana Deus foi trabalhando nesta palavra que eu vou entregar aqui. E eu pensei, Senhor, a batalha é grande, mas eu vou entregar, eu vou passar para o Wadadec, ou a mensagem que o Senhor quer. Eu vou ser igual o mensageiro da história de Marta, Maria e Lázaro. Ele vai para Jesus, fala para Jesus a mensagem: seu amigo está doente, Marta quer e Maria que o Senhor vai lá. Aí Jesus diz: diga que eu não vou, agora não. Aí ele tem que chegar para ela com um problema e dizer: Jesus não vem, sem mudar a mensagem, sem acrescentar nada. Essa é a vontade de Deus para a vida do mensageiro. Tem horas que ele tem que entregar algumas mensagens, ele queria mudar, mas ele não pode, e tem que ser fiel ao que Deus entregou. No 3, leia comigo o verso 8, no 3, 1, 2, 3. Porque tu me livrastes a minha alma e os meus, de novo, porque só a parte C, diga assim: os meus pés da queda. De novo, os meus pés da queda. Só para gravar, diga: os meus pés da queda. A palavra que eu quero trazer nessa noite, ela tem por título a síndrome pós-queda. Fale comigo assim: a síndrome pós-queda. Para gravar, a síndrome pós-queda. É bem verdade que falar de queda não é fácil. É bem verdade que esse tema não é tão sugestivo assim. Mas o Espírito Santo ministrara ao meu coração e disse: mostra a síndrome, mas fale da história por trás de uma queda. Mostra como começa, mostra os bastidores,
E qual é a intenção do meu adversário com a minha igreja? Mas diga para a minha igreja que eu sou o Senhor e estou no controle, e a história não terá um final infeliz. A história de quem entender a palavra não terá um final infeliz. Não terá. Falar de queda é lembrar de um episódio de alguém que teve uma queda drástica de algum lugar, de algum ambiente, de algum acidente. Falar de queda é falar sobre alguém que incidentemente ou acidentalmente caiu, machucou, quebrou alguma coisa, e dependendo da veemência, do peso desta queda, deste impacto, causou-lhe alguns danos no corpo. Veja bem que nem todo mundo reage da mesma forma a uma queda. Há pessoas e registros de pessoas que caíram, tropeçaram, alguns morreram, outros ficaram deficientes e outros levaram marcas, ficaram aleijados, ou talvez somente fraturaram os seus ossos, como alguns que caíram e tiveram pequenos arranhões. Mas é verdade que o trauma de uma queda de impacto, ela vai inibir esta pessoa. Existem alguns registros médicos de idosos que depois de uma queda, fraturando os seus ossos, absorvem em si um medo excessivo de poder voltar àquele ambiente, de poder andar da forma que andava. Absorve um medo, é inibido, já não é mais seguro em andar como andava, em ser como era. E essa insegurança faz com que ele seja limitado no seu movimento, limitado para andar, limitado para correr, limitado para se movimentar. Quando não limitado, também a pessoa insegura, ela sente um medo excessivo. Então a queda, ela vai produzir para essa pessoa medo, insegurança e limitações. O medo vai ficar nas suas emoções, a insegurança vai ficar na sua movimentação, e a limitação vai fazer parte do seu dia a dia. Será uma pessoa limitada. Por quê? Por causa da queda, por causa do impacto, por causa do que viveu, por não querer viver mais o mesmo episódio. Trago para vocês esta palavra com tremor no coração, para que a gente possa entender que existem sintomas que acontecem no corpo, na alma, após uma queda. Se você caiu drasticamente, seja de uma moto, seja de um lugar alto, se fraturou, se foi de um lugar que hoje te traz fobia, você já não vai ser mais o mesmo a respeito dessa cena, dessa situação. Você vai ter medo de estar em altura, você vai ter medo de subir naquela moto. Então isso daí vai mexer com você de uma forma que você não será mais a mesma pessoa depois daquela queda. Pois bem, é isso que nós precisamos entender. O diabo trabalha para que a gente tenha uma vida traumática, marcada pelo trauma, marcada por fraturas, marcada por medos, marcada por insegurança, e ele quer nos colocar numa zona de limitação, para que nunca mais eu e você seja a mesma pessoa a que Deus chamou, a que Deus escolheu. Então ele trabalha constantemente, 24 horas, em ação de provocar queda. Mas aí vem o salmista no Salmo de número 116, na parte C, e ele diz assim: o meu Deus me livrou da
queda. Por quê? Porque o meu Deus sabe que se eu cair, eu não serei mais o mesmo. Então nesta noite eu vim como profeta de Deus dizer para essa geração: hoje não haverá queda para ninguém. Deus vai te manter de pé. Deus vai te manter. Se o diabo estava preparando queda, ele vai ser envergonhado, porque o livramento da queda acabou de acontecer. Bate na mão de alguém e diga assim: hoje ninguém cai aqui. Tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem. O inferno está dizendo vai cair, o céu está dizendo não vai. O inferno está dizendo é hoje que eu preparo a cilada. E o céu está trabalhando dizendo não cai, porque eu vou segurar. Não é por causa da carne não, porque a carne quer cair, mas o céu está dizendo não vai cair. Oh glória. O inferno está dizendo eu vou preparar. Vai cair na soberba, vai cair na fraqueza, vai cair na prostituição, vai cair na bebida. E o céu está dizendo não vai cair, não vai cair, não vai cair. Mas eu preciso entender aqui com você. Eu vou conversar um pouco agora, porque existe uma história por detrás da queda. Existe uma história bíblica que eu vou reverberar para você. Está em 3 textos. Eu disse quantos? 3. Está em 3 textos. O primeiro texto você encontra em Ezequiel capítulo 28, versículo de número 12, parte B, até o versículo 17, a parte B. O segundo texto você encontra em Isaías 14, a partir do versículo de número 11. E o terceiro texto se encontra em Ezequiel 31, a partir do versículo de número 7. Esses 3 textos, Igreja do Senhor, eles são relatados formalmente a 3 reis, tiranos, opressores. Esses 3 textos, materialmente, dentro de uma organização, seria se dirigido a homens comuns. Só que quando a gente adentra nos versículos descritos, nós vamos entender que algumas verdades ali não cabem a homens, que algumas verdades são muito pesadas e tenebrosas para serem atitudes humanas. E dentro de algo que eu conheço como projeção profética, diga comigo, projeção profética. Dentro do que a teologia vai falar sobre projeção profética, esse texto, ele vai levar ao tipo de alguém que conhecemos. A figura do rei, tirano, opressor, nada mais é do que o tipo de Satanás, o tipo do diabo, o tipo do inimigo. Os 3 textos é uma alusão profética de uma projeção. Pastor, o que é projeção profética? É quando algo ou alguém é pego como tipo de um ser ou de uma situação que é projetada para frente ou para trás. Então, exemplo, todo mundo quando olha para Abraão, para Isaac e para Eliezer, e quando vamos pregar uma forma alegórica, a gente entende que é o tipo de Deus Pai, de Cristo e do Espírito. E quando Isaac manda Eliezer para poder procurar uma noiva, Eliezer é o tipo do Espírito Santo, que leva os presentes e os ouros e as joias que tipificam os dons. E quando encontra uma moça chamada Rebeca, ela é o tipo da noiva da igreja, amém? Então, o que é isso? Isso é projeção profética. Quando Elias está no monte, que ele está preparando o altar, que ele coloca a água ali no rego, que ele coloca a madeira e que ele coloca ali a carne, o animal partido no altar, aquilo é o tipo da crucificação.
Ou seja, uma projeção profética da cruz de Cristo, da crucificação do cordeiro imolado no altar. Então, projeção profética é mais ou menos isso daí. Então, nesses 3 textos, nós vamos encontrar esta projeção. Ezequiel capítulo de número 28, versículo de número 12, a parte B. Se você puder abrir a Bíblia Sagrada aí, ou me acompanhar para você entender um pouco disso aqui. Ele vai começar dizendo sobre: assim diz o Senhor Deus, tu eras o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aí você linka com Isaías capítulo 14, versículo de número 12. Segura lá, Ezequiel, e pula para Isaías 14, versículo de número 12. E ele vai dizer: como caíste desde o céu, ó estrela da alva. Na minha está: ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. A história por trás da queda. Os profetas vão relatar o tipo de Satanás incluído nas linhas desse texto. Ele vai dizer: tu eras perfeito em formosura, ou seja, não existia nada que pudesse ter imperfeição nele, e vai dar um nome para o que ele era. Entenda bem que Lúcifer não é o nome de Satanás, era o que ele era. Em umas traduções seria luzeiro, ou seja, portador da luz, aquele que portava a luz. É bem verdade que isso foi esclarecido quando Jerônimo, com a Vulgata romana, ele pega e vai transliterar, trazer do hebraico e do grego e vai colocar para o latim. No latim ele vai descobrir que a palavra estrela da alva significa Lúcifer, portador da luz. Então é o nome dele? Não é substantivo, era o que ele era, um querubim portador da luz, formoso, era perfeito, diga perfeito. Ou seja, não faltava nada nele. Olhava para ele e via a perfeição da criação de Deus. Deus criou perfeito e Deus criou formoso. O que ele era antes. Por quê? Porque aonde ele estava, versículo 13 de Ezequiel 28, diz que ele habitava no Éden de Deus. Porque antes do Éden de Adão, existia o Éden no céu. São 2 Édens que a Bíblia vai mencionar. E este Éden de Deus, com pedras afogueadas, era o que o Lúcifer, o querubim ungido, passeava nele. Ele estava no lugar perfeito. Diga, ele era perfeito, estava no lugar perfeito, tinha de tudo. Olha lá, ele vai dizer o versículo 13, que ele era coberto por pedras preciosas. E vai falar variedades de pedras preciosas nesse versículo. Olhavam para ele e viam que a cobertura perfeita dele fazia que por onde ele andava, além da pedra afogueada, ele andava e ele brilhava ouro, sardônica, jaspe, rubi, e ele começava a brilhar. Por onde ele passava, ele transmitia a luz, o brilho das pedras preciosas e também do ouro. Ou seja, ele tinha de tudo, não lhe faltava nada. A Bíblia ainda vai dizer no versículo 13 que o corpo dele era feito para música. Por quê? Porque nele estava os pífaros, nele estava empregado nele a música, o instrumento de sopro. Olha lá, capítulo de número 28, versículo de número 13, a parte C: em ti se faziam teus tambores e teus pífaros, no dia em que fosses criados e preparados. Lá em Isaías 14, 11, vai dizer que nele também havia alaúdes. Diga comigo, alaúde. Alaúde é instrumento de corda, pífaro é instrumento
de sopro, e tambores é instrumento de percussão. Além de ter pedras preciosas, além de andar no Éden de Deus de pedras afogueadas, Lúcifer, ele tinha no corpo empregado toda sorte de música. Ou seja, ele exalava música, ele exalava sintonia, ele exalava melodia. E todos os dias, se for assim dizer, porque lá na eternidade não tem o amanhã, é sempre o hoje, mas a todo momento, para empregar melhor, ele adorava, e diante dele os anjos, e todos estavam ao redor do trono, e no trono cantava-se louvores, adorava. E da onde saía a melodia dele? Saía do corpo dele, saía o dó, saía o ré, saía o mi, saía o fá, e os anjos adoravam, e os tronos se moviam. Por quê, pastor? Ezequiel capítulo 1 diz que o trono se move, e tem fogo lá no trono, embaixo do trono e ao redor do trono. E enquanto ele estava exalando lá, tinha serafim em cima dizendo santo, tinha querubim voando por aquele lugar. A glória era tanta naquele Éden de Deus, no trono de Deus. O negócio era fantástico, era maravilhoso estar ali, era bom fazer parte daquele ambiente. Eu paro aqui só para dizer, você entende por que Satanás, ele quer fazer com que pessoas, mesmo dentro do lugar perfeito, se percam? Parou para entender que mesmo dentro do lugar que parece que é para ser perfeito, lugar onde Deus manifesta a sua glória, lugar onde Ele tem liberdade, Ele quer que você não impregne em si o lugar dessa perfeição. A vontade dEle de estar e ver você caído é tanta, que Ele vai entrar para que você não ligue para o que é perfeito, para que você menospreze tudo que você tem. E eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo falou comigo, pastor Vitor, que a nossa geração está sendo tão impactada pela música, que tem hora que ela está confundindo se a música é de Deus ou se é do mundo. Ela está misturando toda a coisa. Por quê? Porque Satanás não quer que você use a música para adorar a Deus, não quer que você adore, não quer que você faça nada. Ele quer desviar você do propósito de Deus. Mas o Espírito Santo ainda continua dizendo: deixa eu te usar, eu quero te usar. É por isso que Ele quer que a gente canta aqui louvor, e quer que em casa a gente cante sertanejo, porque era Ele que dominava toda a música. Então, se Ele puder fazer você tocar para Deus e depois ir para a boate tocar, Ele vai fazer. E alguns vão dizer por aí que toca na igreja e toca na noite porque é profissão. Alguns vão dizer em nosso meio que eu posso tocar para Deus aqui, e lá com a minha turma eu posso tocar o sertanejo universitário, posso tocar legião urbana. Mas eu vim aqui dizer para você que aquele que impregna a música em você, ele cobra de você e está dizendo: eu quero peculiaridade, eu quero prioridade, eu quero particularidade. Toque em alguém e diga assim: não empresta a tua adoração para ninguém. Diga: não empresta o teu louvor para ninguém, a tua boca para ninguém, nada, nada, nada. Quando a gente vai olhar o corpo humano, a gente vai ver que dentro do corpo humano parece que tem instrumento de sopro dentro dele. Você olha o jeito, a forma, parece que um instrumento de sopro sai aqui para sair assim. Coisa linda, porque Lúcifer perdeu, mas o homem ganhou. Lúcifer foi retirado o que era dele, mas quando Deus cria o homem, em Gênesis 1:27, Ele coloca, Ele vai dizer: agora eu vou criar alguém que vai adorar, vou empregar
impregnar nele, e dele vai sair o louvor, e dele vai sair a música, e dele vai sair a adoração. Deus está me dizendo aqui, o Adadec, eu estou levantando e consagrando verdadeiros adoradores. Eu estou dando voz para cantar, eu estou dando habilidade para tocar, mas faça a minha vontade, honra o meu nome. Você não é igual ao mundo. Seguindo, versículo 14: tu eras querubim ungido para cobrir, ou protetor. Te estabeleci, foi ele que colocou. No Monte Santo estava, e no meio das pedras afogueadas andava. O camarada vivia no meio do fogo. Ele vivia no altar. Aleluia. Será que dá para assimilar alguma coisa aí? Ele era perfeito, estava no lugar perfeito, tinha de tudo, exalava adoração a Deus. Ezequiel ainda ele estava no fogo e vivia no altar. Quantos gostam do altar aqui? Quantos gostam de estar no meio do fogo de Deus aqui? Esse fogo santo, esse fogo purificador, esse fogo que nós sentimos. Aleluia. Se você pensa que já sentiu o fogo da presença forte, esse camarada aqui sabe o que é andar no fogo. Esse camarada aqui sabe o que é estar no meio do fogo. Esse camarada aqui sabe o que é estar verdadeiramente no altar de Deus. A gente talvez não tenha vivido nada. Existe um versículo que vai dizer que se eu quero o favor, eu toco na ponta do altar, né? Imagina andar no altar. Se eu recebo o favor de Deus tocando na ponta, imagine andando nele, vivendo nele. A Bíblia diz que Samuel dormia perto da arca. Dormindo perto da arca já foi o que foi. Oh glória, oh glória, oh glória. Imagina uma geração que vive no altar. Imagina uma geração que anda no fogo. Deus tem propósito com essa geração. Está entendendo qual é a história que está aí? Qual é a história que está por trás de uma queda? Satanás quer mudar o rumo da história, mas nessa noite ele vai cair por terra. Versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade. Versículo 15 vai dizer sobre a perfeição do caminho, ou seja, exemplo, não errava. Ele vai dizer assim: desde o dia que eu te criei, tu não errou. Desde o dia que eu te criei, tu sabe andar no caminho, tu andou direito no caminho. Te criei perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Coloquei minha perfeição em ti, e eu vou te dar um mérito, ó. Eu te estabeleci, e tu soube andar no caminho. Ou seja, ele decidiu andar no caminho o tempo todo. Ele decidiu porque Deus colocou nele o poder de decisão, como colocou no homem. E ele falou: vou ser perfeito e vou ser exemplo. E o próprio Deus dá nele o exemplo e coloca: olha, andou perfeito desde o dia que eu te criei. Você não errou, até que se achou iniquidade em ti, vírgula, até que por conta própria, por decisão sua, por sua livre e espontânea vontade, eu não te obriguei, os anjos não te obrigaram, o céu não te obrigou, mas você tomou sozinho a decisão de pecar, de errar. Pastor, eu errei por causa de fulano. Eu pequei porque a minha família me oprime. Pastor, eu caí porque na minha casa ninguém me ajuda. Não, não, não. A decisão é tua. Aleluia. Glórias a Deus. A decisão é minha. Achou em ti. Ou seja, está em mim o poder da escolha.
pecar ou de continuar sendo exemplo, de pecar ou continuar adorando, de pecar ou continuar tocando, de pecar ou continuar pregando, de pecar ou continuar adorando, de pecar ou continuar cultuando, de pecar ou continuar marchando, de pecar ou continuar dando glória. A decisão é minha, a decisão é tua. Cadê quem vai decidir certo aqui? Cadê você que vai tomar a decisão certa aqui? A decisão é minha. Não pode ser atribuído ao meu problema, não pode ser atribuído ao meu momento, não pode ser atribuído ao meu estado. Preste atenção nisso aqui. Ele estava no lugar perfeito. Ele era perfeito em tudo. Ele estava no altar de Deus, andava sobre o fogo de Deus e decidiu pecar. Não é o lugar que te faz pecador, é o coração. Jesus estava no deserto, Adão estava no paraíso. Adão no paraíso peca, Jesus no deserto glorifica. Não é um ambiente que te leva a pecar, talvez até te ajude, mas esse camarada e Adão estava no lugar perfeito. Esse estava no lugar que todo mundo queria estar, mas mesmo no lugar perfeito, santo, poderoso, ele decidiu é forte. Pastor, e qual foi a causa de gerar o pecado? Porque Tiago capítulo 1 versículo 12 vai dizer que a gente dando luz ao pecado, ele é gerado. A luz é o pensamento, é gerado no coração e consumado com a minha atitude, gera morte. Ou seja, antes de eu consumar, primeiro a luz vem. Se eu entender que eu não quero, eu apago ela. A luz é gerada, peca. Eu posso decidir dizer, está repreendido, e eu não gero, porque se eu gerar, eu vou consumar. Se eu consumar, eu vou morrer. Existem esses 3 estágios para chegar à morte. Mas hoje, o sinal de Deus é: apague esse negócio. Não deixa nada ser gerado aí no teu pensamento. Eu estou pensando em sair de casa, dispensa. Eu estou pensando em namorar aquela menina mesmo sem autorização dos pais, dispensa. Eu estou pensando em ir para a balada, dispensa. Eu estou pensando em fumar, dispensa. Eu estou pensando em beber, dispensa. Eu estou pensando em desviar, dispensa. Você tem poder. O baraceia bacatuia. O bacacidere. O paraxerebicaba. O pepapapatatapapapapa. E tete popopatia papoterebaxi. E papapá. Olha aí, ó, papapá. Olha aí aqui, assim, ó. Papapá. Patapá xereba. Se tu pudesse contemplar o que está acontecendo aqui nessa noite. Uma grande obra faço eu, diz o Senhor. E muitos saberão que fui eu que fiz. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso eu te lancei. Quando ele vê que ele está prosperando, quando ele vê que o comércio dele está multiplicando, o orgulho entra no coração dele.
quando entra o orgulho, ele olha para ele e olha para Deus. Preste atenção nisso aqui. Ele olha para ele e ele olha para Deus. E o orgulho entra e ele diz: eu posso ser mais do que eu sou. Eu sou bom mesmo. Olha o que está acontecendo com o que eu faço. Até então eu sou dependente. Até então eu sou alguém que preciso daquele que fez, que me formou. Só que agora está multiplicando, eu estou crescendo. Agora eu estou crescendo e eu estou amadurecendo. Olha para mim aqui. Quem disse que para Deus te honrar, tu precisa deixar morrer aquela criança interior que você tem? Quem disse que amadurecer é se tornar orgulhosa? Quem disse que amadurecer é se tornar orgulhoso? É achar que não precisa do pai, é achar que não precisa da mãe, é achar que não precisa do pastor, é achar que não precisa mais de conselho, é achar que não precisa de mais ninguém. Eu faço, eu posso, eu tenho, eu prego, eu canto, eu rejo, eu sou tal, eu sou a tal, eu sou isso, não preciso de ninguém. Isso é síndrome luciferiana, tem que cair por terra. Levanta a mão direita. Que todo orgulho e soberba saia dos nossos corações, porque é para Deus a glória, é para Deus a glória. Apocalipse capítulo de número 5 vai dizer que no céu os 24 anciões recebem coroa, e quando eles recebem coroa, eles se prostram e lançam a coroa no trono de Deus. Quando os anjos do capítulo 5 de Apocalipse vê os anciãos jogando a coroa, eles começam a cantar um novo cântico, e eles vão dizer: honra, glória, domínio e poder seja dado a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Glória a Deus. O orgulho não pode me dominar. Tu és lindo, Jeová. Aleluia. Paulo vai dizer assim: que todo bom tesouro é escondido em vasos de barro, para que a glória da excelência não seja nossa, mas seja totalmente dele. Urapaia, eu só canto, mas a glória é de Deus. Eu só prego, mas a glória é de Deus. Eu só toco, mas a glória é de Deus. Eu só adoro, mas a glória é de Deus. Eu só tenho inteligência, mas a glória é de Deus. Eu posso ter um bom salário, mas a glória é de Deus. Eu posso ser o melhor no que eu faço, mas a glória. Bate no ombro de alguém e diga: a glória é dele. Pastor, por que fulano pregava, revelava, e no outro dia tinha caído? Orgulho. Um dia o pregador está descendo do altar, ele está descendo do altar, aí chega alguém feliz, com aquele todo ânimo, toca no ombro dele e diz para ele assim: Jane, parabéns, pregou muito, que palavra maravilhosa, tu é o cara. Ele falou: eu já sei. Por quê? Satanás falou isso para mim ali atrás. Agora a glória é de Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus.
soberba entrou em Lúcifer. Só que o versículo 17, lê comigo aí. Eu disse que eu ia caminhar contigo. Nós vamos caminhar. Lê comigo, lê comigo, lê comigo. Elevou-se. Cadê os biblianos aí? 1, 2, 3. Elevou-se. Só até aí. Isaías capítulo 14, do 13 ao 15. Só para você marcar, ele faz harmonia. Os dois. Porque Isaías vai descrever como elevaste o teu coração, dizendo: colocarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Foi o motivo da tua queda, eu te lançarei. Sabe o que acontece aqui nesses versículos? Algo chamado insatisfação. Diga comigo, insatisfação. Pastor, o que é insatisfação? É o desejo de querer mais e não se contentar com o que tenho. É não se contentar com o que eu tenho e sempre querer mais. Exemplo: tenho um iPhone 13, mas estou insatisfeito, eu quero 15. Aleluia! Mas eu querer o 15 é pecado, sim ou não? Mas se eu roubar para ter, é ou não é? Se eu mentir para ter, é ou não é? Lúcifer vai querer estar mais alto ainda, ele não se contenta. E por não se contentar, nasce uma insatisfação. E ele diz assim: o lugar que eu estou ainda não é bom para mim. Só que aqui ele não quer conquistar nada. O desejo dele é ser na pareia, paralelo, igual no trono de Deus. E Isaías vai ser mais enfático, porque ele vai dizer que vai subir. Ou seja, acima da semelhança do trono. Ele queria estar. E quando ele pensa: eu rejo todo mundo, tenho os anjos comigo, sou eu que ministro louvor nesse lugar. Sabe o que ele fazia? Pegava pedras afogueadas e abastecia embaixo do trono. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O trono se movimenta. O trono se movimenta, tá? Ezequiel capítulo 1, só ler lá. Se movimenta. Tem fogo embaixo do trono. Nessa época aqui, Lúcifer era um camarada aferidor. Deixa eu pegar essa pedra, tá boa. Deixa eu pegar, lapida essa aqui, tá bom. Ia abastecendo, colocando. E o trono não parava de ter fogo, de ter fogo, de ter fogo, de ter fogo, de ter fogo. Era fogo, era fogo, era fogo. Aí, enquanto o fogo estava pegando, estava ali no meio, ele estava adorando, cantando, todo mundo cantava. Ah, ele era o centro das atenções ali, né? Era todo mundo. O camarada é lindo, é formoso, tem tudo, Deus fez perfeito. Mas agora o orgulho entrou. Por entrar o orgulho, ele pensa: eu posso ser mais do que isso, eu posso ser mais do que quem me criou, eu posso ser mais do que quem me fez. Ao sentimento de insatisfação. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para que o Espírito Santo disse a mim: pastor, a síndrome de Lúcifer está impregnada na geração. Como, pastor? Pessoas em nosso meio que é insatisfeita com o que ela é, insatisfeita com a casa que ela mora, insatisfeita com o corpo que ela tem, insatisfeita com o jeito com quem ela parece, insatisfeita com a história da família, insatisfeito com o relacionamento. A síndrome luciferiana de insatisfação está no coração de algumas pessoas aqui em nosso meio. Não estou satisfeito com o que eu sou. Não sou satisfeito com o que eu tenho. Não sou satisfeito com o que eu vivo. Eu prego para adolescentes, jovens, irmãos, irmãs.
Quem me ouve, no meio de uma geração que nunca foi tão bombardeada, psicossomaticamente falando, com traumas, para perguntar. Eu tenho um trauma porque eu vi meu pai bater na minha mãe. Eu tenho um trauma porque eu vi os meus pais se degladiarem, a minha casa em guerra. Eu vi de uma família de traficantes, eu vi de uma família a qual se prostituíam na minha frente. Um dia eu fiquei insatisfeito porque eu falei, eu não pedi para nascer onde eu nasci. Eu não pedi para ser abandonado pelo meu pai. Oh, aleluia. Eu não pedi para apanhar todos os dias da minha mãe, de cabo, de faca, de caipo, de cipó. Eu não pedi para um dia ser pisado no pescoço e a palavra ser dita, eu te odeio, você merece morrer. Eu não pedi. Eu não pedi para ser consagrado no centro de Macumba quando eu era ainda menor de 1 ano de idade, para crescer atormentado com demônios dentro da minha casa, vendo demônios. Eu não pedi para correr no meio do mato com drogas, sendo uma criança de 8 anos de idade, porque colocaram e disseram, vamos correr porque a polícia está vindo. E eram relacionamentos que eu vivi. Eu não pedi para poder ter somente uma peça de roupa, um chinelo com prego, e quando tinha sapato era furado. Eu não pedi para isso. Eu estou pregando para pessoas que talvez está insatisfeita. E Satanás está dizendo, está insatisfeito com quem você é. Você nasceu homem, meu filho, não tenha insatisfação com o teu sexo. Você nasceu mulher, minha filha, não seja insatisfeita com a mulher que você é. Pastor, mas se eu tenho gordinha, não importa. Você é linda, gordinha, magrinha, não importa, alta, baixa. Deus te fez assim, o Espírito Santo te usa assim. Não seja insatisfeito. Pessoas insatisfeitas aqui em nosso meio. Aleluia. O Espírito Santo falou ao meu coração, essa síndrome tem que ser arrancada agora enquanto é novo. Tem que ser arrancada essa síndrome, esses sintomas que estão nascendo, essas coisas que a escola está projetando no teu caráter, em que os ensinos que estão trazendo estão te confundindo. Há uma pesquisa atualizada que diz que 66% dos nossos jovens entre 18 a 22 anos, quando entram na faculdade, se desviam. Eu estou dizendo de jovens cristãos. Eu estou dizendo de alguém que foi preparado para ser tocha na mão de Deus, para incendiar uma geração, para casar, para namorar e não cair antes do casamento. Ah, pastor, eu tenho síndrome, eu sou insatisfeito. Então, se o menino quiser, eu me entrego. Tem uma logística por aí do diabo, colocando meninas de 13 anos já grávida, já estão dentro desse processo. Meninos que acham que para ser o tal tem que sair e ficar passando a mão nelas. Por quê? Porque a insatisfação foi o que viveu. Eu não quero ser assim, eu vou ser o que eu quiser. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: você não vai ser o que o mundo quer que você seja. Você não vai ser o que o diabo quer que você seja. Você vai ser o que a Bíblia diz que você é. Só quem trouxe Bíblia, levanta ela. Só quem trouxe Bíblia, levanta. Diga assim: diabo, eu vou ser o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Só quem acredita nisso, dá o maior prato de glória aí. Dá o maior prato de glória aí.
Eu sinto temor em trazer essa palavra para vocês. Mas eu disse para Deus um dia: eu fui levantado para curar pessoas. E curar tem hora que dói, porque tem que raspar a ferida, dependendo de qual é a ferida. Se for para pôr o braço no lugar, é sentindo dor mesmo. Se for queimadura, é arrancando na carne viva. Sabe o que eu digo para vocês? A nossa geração tem jeitos. A nossa geração não precisa cair para ter testemunho. A nossa geração não precisa escandalizar para gerar testemunho. Se você soubesse o peso que é você trazer nas costas de um dia que você fracassou, de um dia que você caiu, de um dia que você pecou. Nem todo mundo consegue se levantar depois de uma queda, tá entendendo? Nem todo mundo consegue voltar depois de uma queda. São poucos que Deus seleciona para transmitir esta palavra que eu estou trazendo e dizer para você: tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito sim. Essa síndrome vai cair por terra hoje. Você será satisfeito com quem você é, do jeito que você é. Se só dá para tomar um sorvete, vai ser só um sorvete. Honra o sorvete, porque um dia Deus vai mandar tu para coisas grandes. Zacarias capítulo de número 3: não despreze o tempo das coisas pequenas. Se você for fiel no pequeno, no pouco, Deus vai te colocar no muito. Não deixe a insatisfação pela família, pelo corpo, pelo jeito, pelo dinheiro, pela renda, por quem você é, pelo que você tem. Ame o que você tem. Ame a família que você tem. Ame a oportunidade que Deus te deu. Ame, se olha no espelho. Não deixa ninguém te diminuir, não deixa ninguém te desmerecer. E não te preocupa com o teu futuro não, Deus já está lá. Tem muita moça ansiosa para saber com quem vai namorar, quem vai ser o esposo. Vive o teu momento agora, vive o teu momento. Anda nas pedras afogueadas. E deixa eu te dizer uma coisa, tem que tomar cuidado, porque senão um fogo estranho pode tomar conta e as coisas serem apressadas. Mas em nome de Jesus Cristo, é tempo de andar nas pedras de fogo. Oh glória! É tempo de andar no altar de Deus. É tempo de vida consagrada. No teu futuro, Deus está formando o teu Adão. Não te preocupa não. No teu futuro, Deus já está projetando para a tua vida. Diga, uma moça diga para outra, se ela não tiver já nessa pretensão, mas diga para ela aí, se puder, só as moças solteiras, diga assim: se aquieta, porque Deus está trabalhando. Se aquieta. Um rapaz diga para o outro, um rapaz solteiro diga para o outro: se apluma, meu irmão, baixa esse negócio aí, esse fogo aí, em nome de Jesus, tu é de Deus. Não é para mostrar que é macho, tem que ficar saindo com menininha não na escola, viu? Você não vai impressionar ninguém saindo beijando todo mundo. Oh glória! Jesus está falando, hein? Ah! O que você tem já é suficiente para impressionar o mundo já. Alguém um dia vai olhar para você e vai dizer assim: eu queria ter o que você tem e não tenho, que é a presença. Valorize a presença. Pega na mão de alguém e diz: o Espírito Santo tem ciúmes. Fala, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado com quem você anda, cuidado como você se veste, cuidado onde você pisa. O Espírito Santo tem ciúmes. Você é jardim secreto dele, é peculiar dele. Oh glória!
Olha o que a síndrome, eu estou indo para o final agora. Olha o que a síndrome fez com algumas pessoas. Adão e Eva. A síndrome levou com que eles pecassem pelo olhar e caíssem. A síndrome entrou em Caim e ele teve inveja do seu irmão e o matou. A síndrome entrou em Sansão e ele achou que podia fazer o que queria e caiu nos braços de Dalila. Perdeu a essência. A síndrome pegou Davi descansando e ele cometeu adultério e homicídio. Homens de Deus, tomado pela síndrome, caíram. Aí Satanás chega em Mateus 4 lá para Jesus. E Jesus era 100% homem, 100% homem, 100%. Mas no deserto ele estava como homem. E como homem, depois de 40 dias, 40 noites ali, depois do tempo de jejum, a Bíblia diz que o diabo chega para o tentar. E quando chega para o tentar, ele vai mexer com a identidade dele, com a fraqueza dele, e ele vai tentar Jesus em alma, corpo e espírito. Ele vai tentar nas 3 faculdades: corpo, alma e espírito. E ele vai tentar, só que em todas elas Jesus estava com fome, não caiu. Aleluia. Jesus era espiritual e no espírito foi tentado e não caiu. O diabo mostrou todo o poder do reino para ele. Ele foi tentado na alma, que é vontade, que é as emoções dele, e ele não caiu. Em todas as partes ele disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Porque é a palavra que vai ser a tua defesa, é a palavra que vai ser a tua fortaleza, é a palavra que vai ser a tua resposta, é a palavra que vai ser a tua direção, é a palavra que vai ser o teu norte, é a palavra que vai ser o teu decreto, é a palavra que vai ser o teu sustento, é a palavra que vai ser o teu alimento, é a palavra que vai ser o teu porto seguro, é a palavra de Deus que vai ser algo que você precisa para lutar contra a tentação e as síndromes de Satanás. Jesus vence. Vamos comigo, vamos encerrar. Quando ele vence, ele cumpre o ministério, e cumprindo o ministério ele é entregue na cruz, morre na cruz. Quando chega no domingo ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele vai ter um encontro com os discípulos. No encontro com os discípulos, ele vai conceder para os discípulos poder. Diga comigo, poder. E quando eu analisei isso daqui e vi a história por trás de uma queda, recapitula comigo: a história por trás de uma queda leva perfeição, formosura, lugar perfeito, plenitude das coisas, leva a música, a adoração plena. A história por trás da queda fala de exemplo, fala de estar no lugar certo, fala de ser a pessoa escolhida, o momento, o lugar. Por trás de uma queda, parou para pensar que não tinha nada que pudesse conduzi-lo a cair? Parou para pensar nessa história, que tudo que ele vivia poderia ser suficiente para ele permanecer ser quem ele era? Mas o orgulho e a insatisfação entrou no coração dele, e quando isso entrou, ele pecou, e Deus lançou ele em terra, arrancou ele do que ele tinha, tirou ele da posição que ele estava. Sabe por quê? Porque a queda te tira valores, a queda te tira princípios, a queda te tira o que você conquistou, a queda te tira de posições excelentes, a queda te priva de amizades, a queda te priva de comunhão, a queda te priva de relacionamento, a queda te afasta de todo mundo, a queda te põe para fora, a queda te coloca limites, a queda te coloca dentro de um lugar
frio, de um lugar sólido. Então eu quero te dizer nessa noite: Satanás quer que você sinta o que ele sentiu, Satanás quer que você viva o que ele viveu, só que para ele já foi decretado derrota eterna. O lago de lodo, enxofre e fogo foi preparado para Satanás e os anjos caídos. Então ele determinou derrubar quem ele puder, acabar com quem ele puder. Mas eu declaro aqui que há poder no sangue de Jesus. A nossa geração vai ser guardada da queda. A nossa geração vai ser guardada da queda. Ezequiel 31, abre comigo e eu termino. Ezequiel capítulo de número 31, versículo de número 7. Eu quero que você lê comigo, lê comigo, porque aqui é outra alusão a Satanás, Lúcifer, só que ela termina com uma promessa, e eu quero pegar essa promessa para a tua vida hoje aqui. Versículo 7, vamos ler todos juntos. 31, Ezequiel 31, 7, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Assim era ele. Os cedros, continua. Formoso dos seus ramos, e todas as árvores do Éden portanto, versículo 11, eu se põe de pé comigo, se põe de pé comigo, se põe de pé comigo. Eu quero entregar isso aqui para alguém que entrou aqui.